Vamos falar de Petrobras, gente, porque ela entregou resultado nessa última quinta-feira e muitos esperavam sim um resultado relativamente ruim, mas não tão ruim como ela acabou entregando, tanto que nesse momento que eu estou gravando para vocês, as ações elas caem mais de 3%. E aí eu quero trazer os principais números desse resultado, mais os principais pontos de atenção que impactaram esse resultado, até mesmo porque alguns devem continuar impactando, inclusive de uma maneira mais forte, os resultados do terceiro trimestre de 2023, ou seja, os próximos resultados. Mas antes de trazer esses números, eu tenho um recado paroquial. O projeto Jornada Global finalmente saiu do forno e esse é um projeto que eu fiz pensando justamente no investidor que entende a importância de dolarizar parte do seu patrimônio em uma moeda forte, em uma jurisdição diferente, investindo diretamente lá fora e pensando na diversificação, acessando o maior mercado do mundo, que é o mercado norte-americano. Então, o Jornada Global, ele vem justamente para atender tanto você que talvez ainda nem escolheu uma corretora para começar a investir lá fora, tanto para você que já começou, já deu os primeiros passos, mas ainda sente uma certa insegurança na hora de analisar stocks, REITs, ETFs, bonds ou até mesmo nas questões tributárias, na questão de gestão de investimentos. Então, o Jornada Global vai servir para você também. Eu vou deixar os links aqui na descrição, vou deixar o QR Code aqui na tela também. Vocês podem entrar, tirar as principais dúvidas de vocês e qualquer coisa também podem colocar aqui nos comentários ou me procurar no direct do Instagram, beleza? Bom, vamos lá, né, gente? Deixa eu trazer então os principais dados que Petrobras acabou entregando nessa última quinta-feira. Então vamos começar pela própria questão do lucro, que foi um lucro de 28,8 bilhões de reais. E isso foi uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí, o mercado como um todo esperava até uma queda no resultado, por alguns fatores que a gente já vinha observando do ano passado para cá, mas essa queda foi muito maior do que o mercado efetivamente estava esperando. E aí alguns detalhes dentro desse número, né? Então, a receita líquida de Petrobras foi de 113,8 bilhões de reais, e isso foi uma queda de 33,5% aproximadamente. Quando nós falamos do lucro operacional, do EBITDA, esse teve uma queda de mais de 42%, ficando em 56,69 bilhões. Já a parte do endividamento, esse não teve jeito, cresceu também quase 9%, chegando a 58 bilhões de reais. E aí existem alguns motivos por trás desses números que acho que vale a pena o investidor ficar de olho, porque isso deve continuar impactando os resultados da empresa, inclusive para os próximos períodos, tá? O primeiro e o mais óbvio e que já estava sendo monitorado era justamente a queda no barril de petróleo, que no ano passado, nesse mesmo período, negociava a uma média de 123 dólares o barril e agora, esse ano, negociou a uma média de 75 dólares o barril. E aí é claro que essa diferença acaba impactando o preço de Petrobras, que ela acaba negociando, então, dos seus combustíveis, do petróleo que ela acaba extraindo, que ela refina e tudo mais. Então, isso acaba impactando o resultado. Só que não fica só por aí. Existem também as questões cambiais. No ano passado, nesse mesmo período, dólar negociava a uma média de R$ 5,15 e agora, nesse mesmo período, ficou uma média de R$ 4,80. E aí é claro que esse impacto cambial, ele mexe não somente na própria precificação ali de alguns ativos da Petrobras, mas na própria questão das exportações que também foram fortemente impactadas. Ela acabou atribuindo aí em boa parte até a China, que acabou exportando, né, importando muito menos de Petrobras exportando menos para eles, e em partes até foi compensado com uma exportação maior para os Estados Unidos, mas ainda assim houve queda nessa questão da exportação. Agora, qual que é o ponto que eu chamo a atenção que impactou um pouco o segundo trimestre de 2023, mas que deve impactar de uma maneira maior no terceiro trimestre de 2023? É justamente a questão da defasagem dos combustíveis para os preços internacionais. Então, a Abicom, ela coloca regularmente lá no site dela a defasagem dos preços dos combustíveis aqui no Brasil
lá para fora. E a Petrobras, nesse segundo trimestre de 2023, se você olhasse vários recortes ali durante esse trimestre, você ia ver uma defasagem de 6, 8, 10, chegou ali em alguns momentos a 12%. E é claro que isso impacta o resultado, porque até então, no ano passado, nós estávamos seguindo um pouco mais à risca o PPI, e não quer dizer que nós vamos estar 100% seguindo o PPI, né, ali o tempo todo, mas nós seguimos um pouco mais à risca no ano passado, e esse ano nós tivemos uma mudança, então, nessa questão da formulação de preços da Petrobras. Então, a nova gestão mudou tudo isso. Por consequência, o PPI foi colocado um pouco mais de escanteio, e aí agora, o que nós estamos vendo para o mês de julho e já para esse início do mês de agosto, é uma defasagem recorde desses últimos tempos, que já chegou a quase 25%. E aí essa defasagem de 20%, 25%, é óbvio que deve impactar também nos negócios de Petrobras, mas isso deve ser refletido somente nos próximos resultados. É claro que Petrobras, ainda assim, ela opera com uma margem muito interessante, mesmo ela não seguindo à risca esse PPI, ela ainda tem entregue bons lucros. Aqui a gente consegue ver um gráfico, né, desses últimos resultados, desses últimos 10 anos. Então, mesmo com uma queda nesse último resultado, ele ainda assim está ali entre os 10 maiores resultados desses últimos anos. Só que nós temos que ficar atentos a essas questões para saber se essa queda nos resultados é algo que vai continuar seguindo essa tendência de queda, ou se não, se em algum momento nós vamos parar, porque, enfim, nós vamos tomar ali algumas decisões estratégicas e aí nós vamos meio que estabilizar nesses patamares, não serão mais lucros exorbitantes como estavam acontecendo há 1, 2 anos atrás. Então isso precisa ser colocado no radar do investidor, tá? Até por quê? Porque tiveram outras mudanças na Petrobras, né? E aí, inclusive, na questão dos dividendos, que foi duramente criticada, né, pelo atual governo e por parte da população, porque até então eles estavam falando que os acionistas estavam tirando muita vantagem da Petrobras. E aí, a Petrobras, ela tá sempre no meio desse debate, né, entre ser uma estatal e servir a população, mas ao mesmo tempo ela tem uma boa parte de investidores que, inclusive, o atual governo lá em 2010 acabou trazendo esses investidores para dentro dela quando ela precisou ser capitalizada, e essa parcela dos investidores, eles também querem ter o retorno deles. Então fica meio que esse cabo de guerra, ela tá sempre no centro do debate, por isso que eu digo que Petrobras não é uma ação para amadores, porque ela pode carregar uma volatilidade para além do que muitos estão acostumados, mas o ponto é, tivemos mudanças também na política de dividendos, que inclusive acabou impactando já esses dividendos que ela anunciou que serão distribuídos já nos próximos períodos, né? Então, junto com o resultado, ela também anunciou que vai fazer um programa de recompra de ações. Então, ela vai recomprar até 3,5% do free float das ações preferenciais. E aí ela tem a intenção de trazer essas ações para a tesouraria e depois fazer o cancelamento dessas ações. E no que isso impacta? Isso impacta que quando ela for distribuir os seus dividendos, então tem menos ações para ela distribuir dividendos, consequentemente isso pode aumentar o valor. Só que aumentar o valor entre aspas, porque a política de dividendos mudou. Até então, ela distribuía 60% do fluxo de caixa livre, né? E aí o restante é óbvio que ela deixava em caixa da empresa, porque ela tem projetos, tem investimentos, tem coisas para fazer. Só que qual que é o ponto? Eles mudaram agora para 45% do fluxo de caixa livre. E quando você atrela, por exemplo, a distribuição ao fluxo de caixa livre, você tem que ficar atento que o resultado desse FCL, desse fluxo de caixa livre no final, ele passa inclusive pelo fluxo de caixa de investimentos. Então, se a nova gestão, por exemplo, quiser fazer novos investimentos, mais investimentos, aumentar o CAPEX, né, da empresa, a consequência, inclusive, pode ser um fluxo de caixa livre menor e isso resultar em menor distribuição para os acionistas. E isso está muito de acordo, gente, com o que eu tenho falado, acho que há mais de 2 anos. Quando ela começou a distribuir aqueles dividendos de 50%, 60%, 40%, eu falei, olha, gente, isso é algo que não é sustentável para o longo prazo. Em algum momento nós vamos ver a normalização desses dividendos e uma queda neles, né? Muitos simplesmente pegaram o que estava acontecendo lá, distribuindo 40%, 50%, 60% e acharam que isso ia acontecer para o resto da vida e é óbvio que isso não ia acontecer, né? Então, o que acontece agora com essa questão dos dividendos? Ela anunciou que vai distribuir quase 15 bilhões
de dividendos. Isso vai dar mais ou menos R$ 1,15 por ação, que será pago então em duas parcelas, uma em novembro e uma em dezembro, e quem vai ter direito a esses dividendos é quem tiver posição até o final do pregão do dia 21 de agosto, ou seja, se até o dia 21 de agosto você comprar as ações, você tem direito a esses dividendos, senão depois disso você não tem direito. Só que o que acontece? Esses dividendos que ela acabou anunciando, eles são 83% menores do que os dividendos do ano passado. Óbvio, por essa questão do resultado, que foi muito pior, mas também por essa própria mudança na política de dividendos, tá? Então, essa questão dos dividendos era natural, também já era esperado que eles tivessem uma queda e a gente já começa a ver os efeitos dessas mudanças da nova gestão já nesse segundo trimestre de 2023. Então, esses são alguns pontos que você, investidor, tem que ficar atento. Talvez você tenha conseguido surfar um bom momento da Petrobras nesses últimos 2, 3 anos, mas, como a gente já vinha alertando tem um tempo, aquele foguetinho de dividendos, de valorização e tudo mais, não necessariamente ele iria se perpetuar para um prazo um pouco maior. Então a gente começa a ver um pouco dessa correção nesse momento e vale a pena você ficar atento a todos esses pontos que eu trouxe que impactaram o resultado no segundo tri, porque podem continuar impactando no terceiro tri. O que eu realmente gostaria de ver em Petrobras? Eficiência, que ela conseguisse achar um equilíbrio entre a questão que ela é uma estatal, né, e aí muitos acabam cobrando justamente dela fazer o seu papel social, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos cegar e achar que vai ser só isso, porque existem investidores que toparam colocar dinheiro nela e aí, consequentemente, também merecem o seu retorno. Então, ela poderia talvez tentar encontrar um equilíbrio? Poderia. Não sei se vai, torço para que sim, torço para que esses resultados que já vêm caindo desde o início do ano, eles não sigam essa tendência, e esse é um receio muito grande do mercado, porque algumas medidas que estão sendo adotadas agora foram adotadas, por exemplo, lá na época da Dilma, e isso trouxe alguns prejuízos para a companhia. Eu espero que isso não aconteça, porque muita coisa mudou ali dentro, então eu espero que a gente não reviva esse cenário, mas cabe nós ficarmos atentos, principalmente quem é acionista. Não é o meu caso, mas eu acompanho o papel porque eu vira e mexe tenho que entregar conteúdo para vocês, beleza? Bom, pessoal, passei as principais informações e agora eu quero saber a opinião de vocês em relação à Petrobras. O que vocês estão achando de tudo isso, desses resultados? Você acha que ela vai estabilizar por aí e vai seguir com esses resultados? Você acha que esses resultados vão piorar? Ou você acha que por alguma razão esses resultados tendem a melhorar agora para os próximos períodos? Escreva aqui nos comentários que eu tô sempre atenta, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.